Oi pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está conversando para você, produtor rural, a respeito do PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural. Professor, eu sou técnico de segurança, engenheiro, eu presto serviço para uma fazenda, para um sítio, e eu estou precisando implantar o PGR-TR. Então a gente tem um curso e tem também aqui o nosso treinamento, que é a Educação Rural. E além disso, você pode utilizar o nosso sistema, que é o Teste Online Sistema, para implantar o PGR-TR. Eu vou, numa série de vídeos desse mês de agosto que a gente está começando, vou pontuar toda a NR31, todos os pontos, todos mesmo. Então você vai me acompanhando aqui nas redes sociais e vou pontuar tudo. Professor, eu quero depois saber mais, quero fazer o curso, quero implantar aqui, né, quero conversar com o sindicato, com a cooperativa da minha região, com os produtores rurais, como é que eu faço? É só fazer o curso, pessoal. Nosso curso de PGR-TR, para a gente poder te ajudar. E além disso, você também pode assinar o Teste Online Sistema. O primeiro ponto, que está lá dentro da NR31, que é o 31.3.3, que ele fala a respeito do PGR. O que o PGR deve ter no mínimo, que são as etapas. Então, técnico de segurança, o engenheiro, o produtor rural precisa saber, que é o levantamento preliminar dos perigos e a sua eliminação no possível. Então, isso é importante. Então, primeiro ponto, levantar os perigos, né? Um levantamento preliminar dos perigos e também como que eu vou conseguir eliminar esses perigos. Isso daí é importantíssimo. Professor, estou aplicando uma auditoria aí dentro da sua propriedade rural. Então, ó, se eu não cumprir isso daqui tem um custo. Vou já falar o valor da multa. Então, o valor da multa por não implantar o PGR, só esse item que eu falei para você, que é o item do levantamento. O valor da multa é R$ 2.900 por CPF. Depois, a linha B, lá da NR31. O PGR deve incluir, no mínimo, as seguintes etapas. Então, a avaliação. Então, lá, eu falei na linha A do levantamento. Na linha B, é a avaliação dos riscos ocupacionais que não puderam ser completamente eliminados. Então, além do que de eu levantar, eu tenho que avaliar os riscos que eu não consegui controlar. Isso é importante. Ah, professor, não contemplei isso no meu PGR-TR. Qual que é o valor da multa? Mais R$ 2.900, tá bom? Por CPF na sua fazenda. Outro ponto também, que é a linha C. Só estou tratando do item 31.3.3 do PGR, que é a NR31. PGR-TR da NR31 é a NR que manda na atividade rural. O item C ele vai falar para a gente estabelecimentos de medidas de prevenção. Então, ó, o PGR-TR deve incluir no quê? No mínimo, as seguintes etapas: estabelecimento de medidas de prevenção com prioridade e cronograma. Cronograma que você vai fazer as medidas de prevenção, não é de proteção, pessoal. Professor, também não cumpri, mais R$ 2.900. Além disso, para a gente estar avançando com a aula, vamos pegar o item D, lá do PGR-TR da NR31. O que diz o item D do item 31.3.3? O item D. O PGR-TR deve incluir, no mínimo, as seguintes etapas. Do que? De implementação de medidas de prevenção, de acordo com as seguintes ordens de prioridade. Eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas e também de organização do trabalho. E por último, o item 4, a adoção de medidas de proteção individual, que é o IPI. Então, pessoal, o que você tem? A nova visão da segurança do trabalho para atender o produtor rural, para atender você que trabalha, né, precisa fazer o PGR-TR. Aqui a gente não está falando de proteção do trabalhador, nós estamos falando de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então é uma coisa diferente. Então a gente tem que falar de prevenção. Não é? Então, o que é a prevenção? Antes de você expor o trabalhador a um risco, você tem que tratar a prevenção. Ah, eu vou colocar o trabalhador dentro de um silo, tem que tratar a prevenção. Vou colocar o trabalhador a arrumar um telhado, tem que tratar a prevenção. Vou colocar o trabalhador exposto ao sol, exposto ao agrotóxico, então eu tenho que tratar a prevenção. Então esse é um ponto fundamental. Professor, não cumpri esse item também. É o item D do 31.3. Qual que é o valor? Não cumpri, não cumpri. Esse daqui é um pouquinho mais barato, R$ 775 o valor da multa. O 31.3.3, lá na linha E, ele vai falar
tudo que eu fiz até agora, tudo que eu levantei até agora, eu preciso acompanhar. Não é só levantar, colocar no papel e achar que vai ter um milagre e as coisas vão se resolvendo. Não. Eu fiz tudo isso e agora o que eu vou fazer? Eu preciso acompanhar. Então preciso ter acompanhamento de tudo isso que eu levantei. Já, né? Ah, professor, não estou cumprindo, nem o acompanhamento eu consigo. Então você pode ter problemas também. E para a gente encerrar o nosso PGR-TR, né, que a gente passou por ele todo, só o item 31.3.3, ele vai falar assim, ó. O PGR-TR deve incluir no mínimo as seguintes etapas: investigação e análise de acidentes e doenças ocupacionais. E aí eu te pergunto, né, você que está acompanhando o professor, tem acidente do trabalho, pessoal? Tem doença do trabalho aí na sua fazenda, na sua propriedade rural? Né? Então, o que você precisa? É gestão de empregados afastados. Então, esse item aqui é muito legal, esse item aqui é importante, que ele vai tratar, ó, você tem que investigar. E eu estou pegando muita gente que não consegue nem fazer isso, pessoal. Está emitindo o CAT sem fazer investigação, está mandando funcionário para o INSS sem fazer investigação, sem verificar se a doença está relacionada ao trabalho, se aquele acidente está relacionado ao trabalho, se eu poderia evitar esse acidente também, essa doença. Então eu fechei agora, você que está acompanhando, né, aqui as nossas dicas na educação rural, através da Azevedo Educacional, nosso curso de PGR-TR, passei só um ponto, que é o item 31.3, é isso mesmo, 31.3.3, da implantação do PGR-TR, e aí eu já pontuei, né, o valor da multa para você. Então o valor da multa aqui, pessoal, valor mínimo vai, né, gerar por empregado exposto de 10 mil. Qual que é o empregado exposto? São todos empregados registrados na propriedade rural, tanto no CPF ou tanto no CNPJ ou no CPF direto. Então ali deu o quê? R$10.800, valor mínimo por CPF, ou a multa pode chegar a R$13.462 por funcionário exposto ao risco. Por funcionário exposto ao risco. Então a gente tratou somente de um item do PGR. Então tá bom? Professor, gostei, quero implantar o PGR aqui na minha fazenda, sou técnico de segurança, sou engenheiro, sou médico, sou enfermeiro, sou do SESMIT-TR e quero fazer um curso. Então você vai fazer o curso com a gente. Aonde, né, depois a gente recomenda para você assinar o teste online sistema, aonde você vai fazer a documentação. Mas o ideal é aplicar essa auditoria, é aplicar esse diagnóstico na propriedade rural com as dicas que a gente está dando para você. Tudo bem, pessoal? Então a gente está aqui com um trabalho de educação rural, baseado em 3 pilares: melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a comercialização do produtor rural e também, além, pensando no futuro dele, que é a questão de manter a propriedade rural sem passivo trabalhista, né? Sem passivo trabalhista, é claro, atendendo a NR31. Professor, como que eu faço para fazer o curso de PGR-TR? Então você vai na descrição do vídeo, você vai me mandar um oi ou você já vai fazer a inscrição direto, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo para você, porque com a segurança do trabalho não se brinca.